Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o episódio de hoje da série de Speedrun, subindo o rating de 800 a 2.200 aqui no chess.com. Bora começar com essa nossa primeira partida de hoje. Já lancei aqui o desafio e vamos de C4, jogando aqui a nossa abertura inglesa, que eu venho jogando na maioria das partidas da nossa série de Speedrun. Então, tradicional G3 para afianquetar o bispo lá em G2. Meu adversário veio com esse desenvolvimento prematuro da dama, fazendo D5 e dama por D5. E isso não vai dar certo, claro, porque a dama ela perde tempos. Então eu já consigo jogar um cavalo C3 atacando a dama, atacando um peão. E ele vai acabar perdendo um peão agora, porque depois de dama A4 cheque, eu vou atacar o peão de E4. Quando ele cobrir, eu faço dama por E4 cheque e temos aí um peão inteiro de vantagem. Então, a gente pode ver que ele foi contra os princípios do jogo na abertura e isso acabou custando caro para ele, já custou um peão. Então, na abertura não é legal jogar desse jeito, desenvolvendo a dama cedo, ou tem que ir aos pouquinhos, tem que ir na boa, não precisa esse desespero todo, vai de boa, desenvolvendo as peças, colocando as peças em jogo. E a abertura inglesa deu certo em mais uma partida, né? Inglesinha matadora aí nessa faixa de rating, até os 1.200, fazendo muito ponto. Vamos jogar agora com D3. E não é só fazendo muito ponto, é que o pessoal não sabe jogar contra a inglesa. Então, logo começam a ter problemas já. Então, vamos colocar aqui o peão em D3. Geralmente na inglesa você coloca o peão em D3 mesmo. Posso, de repente, fazer um bispo F4, ameaçando o peão de C7, pressionando ali a ala da dama. A minha ideia é fazer um cavalo E5 depois. Posso jogar bispo toma, simplificando. Sempre bom simplificar um pouquinho a posição quando você tem um peão de vantagem. Agora ele vai tomar de torre, provavelmente. Não, ele tomou... Cada lance ele me surpreende. Todo lance é uma surpresa. Vamos jogar cavalo B5. Minha ideia é trazer um cavalo para D4 para seguir a estratégia de simplificar a posição, seguir a estratégia de trocar peças. Vamos agora fazer um cavalo de FD4, que eu já abro a diagonal do meu bispo de G2, que é a nossa melhor peça na inglesa. Esse bispo ele fica muito ativo. E agora eu estou propondo aí trocas de peças, trocando os cavalos. A inglesa, como eu já falei até em outros episódios, ela leva para posições um pouquinho mais tranquilas, um pouquinho mais técnicas. Se você gosta de jogar nesse estilo, é uma abertura que é bem interessante. Bom, eu poderia tomar em F5, ele vai tomar em B5, mas eu posso tomar em C6. Quando eu tomar cavalo D4, eu ataco o bispo de F5 e ataco também o peão de C6. Vamos fazer esse cavalo D4 agora. E quero depois tomar lá em C6. Não tem como defender o peão, vai cair aí o segundo peão. E depois o nosso bispo ele vai apoiar o avanço dos peões na ala da dama. Eu vou criar um peão passado, que esse peão vai ser aí um candidato à promoção. Vamos tomar agora em C6. Ele tomou, bispo toma. Então o bispo é claramente superior ao cavalo nessas posições, porque ele apoia o avanço do peão passado agora. Vou jogar ali B4, A4, B5, vamos já fazer B4. Se fizer torre D6, eu tenho torre de FC1. Nosso jogo ele continua sendo ali sempre na ala da dama. E agora A4, B5, B6, B7, esse é o plano. Quando ele chegar com torre D6, eu faço B5. E agora, no caso de jogar um lance como AB5, eu posso fazer A por B5, abrindo já a coluna A para a torre. Pô, inglês é um sonho, né?
Eu já falei até aqui que vou fazer um curso novo ali para o Chessflix até sobre a inglesa, mas eu tô querendo em breve começar a jogar a inglesa também. Tô gostando das posições. Vamos ver como vai ser ali nas faixas de rating maior também, como que ela vai funcionar. Então, quando chegar ali nos 2.000, 2.100, 2.200, vamos ver como funciona a inglesa. E no fim, ele levou aqui o famoso mate corredor e teve que abandonar a partida. Vamos fazer aquela revisão para ver no detalhe tudo o que aconteceu na partida, mas você pode ver que desde o início ele já sai numa posição muito difícil. Então o computador me deu aqui 93,5 de precisão, 75,5 para ele. E aí jogou esse D5 e dama por D5. É igual na defesa escandinava. A dama sai muito cedo, então ela vai perder tempos e geralmente o adversário vai ficar atrasado no desenvolvimento. Como atacou a minha torre de H1, eu preciso defender primeiro. E aí jogou E4, outro lance prematuro, sem desenvolvimento. Não vai dar certo esses avanços com os peões. Faço cavalo C3 e dama A4, ganhando já um peão. E agora é aquela luta para converter a vantagem. Temos aí um peão a mais, uma vantagem decisiva já, mais de 2 pontos de vantagem. Fui colocando as minhas peças em jogo e comecei a buscar simplificações. Então, olha só, troco uma peça, eu vou buscar agora a troca de mais uma peça. E a cada peça que eu troco, eu consigo, assim, limitar o contra-jogo do adversário e vou melhorando a minha posição. Caiu mais um peão. E agora a tarefa é muito simples. 2 peões a mais. Os peões vão avançando sozinhos. Até que tomou mate. Levou mate ali na 8ª fileira. Bom, se de repente você curtiu essa abertura, você está acompanhando essa abertura inglesa, você quer aprender mais sobre ela, lá dentro do Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, você encontra alguns cursos completos no nosso acervo de aberturas sobre a abertura inglesa. Então, no momento, nós temos ali um curso feito pelo GM Iago Santiago sobre a abertura inglesa e um curso também feito pelo GM Sup com a abertura inglesa. Então, aqui você já consegue criar um repertório muito bom com a abertura inglesa. E como eu estou fazendo aqui esses vídeos do speedrun, acredito que em breve vai ter um terceiro curso de inglesa aqui dentro, que eu vou trazer mais ideias para você que está querendo aprofundar nessa abertura, tá? Para você fazer parte aqui do Chessflix, ter acesso a todas as nossas trilhas de treinamento, aulas ao vivo, todos os conteúdos, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo, entrar para a nossa lista de espera e assim que for abrir uma nova turma, você vai ser avisado primeiro, podendo assim entrar com uma condição especial no Chessflix, beleza? Então já entra para a lista de espera para você não ficar de fora da próxima turma com condição especial e vamos para o nosso próximo desafio aqui, a nossa próxima partida, eu vou colocar para jogar. Chegando aí na faixa dos 1.200, vamos de C4 de novo, G3, bispo G2, pastorzinho, será? Não, né? Chega, já passamos essa fase do pastorzinho. Então, colocando as peças em jogo, vi agora bispo E6 atacando esse meu peão. Vamos defender com D3 e agora roque. Bom, passaram aí os primeiros lances de desenvolvimento, então coloquei meu bispo em G2, desenvolvi os cavalos, já joguei com D3. E agora, o que fazer? Então, nós podemos pensar naquela estratégia de desenvolver a iniciativa na ala da dama, é um primeiro plano, só que é importante prestar atenção também nos planos do adversário. Por exemplo, ele jogou bispo E6 e dama D7 para trocar o nosso forte bispo de casas brancas. E eu não quero que ele consiga fazer isso tão fácil. Por isso eu vou fazer o lance cavalo G5, já atacando assim o bispo de E6. O ideal seria ele ter tirado esse bispo, porque agora eu tomo em E6 e eu tenho par de bispos. E esse meu bispo de G2, ele é muito forte. Nesse momento pode não parecer que ele é tão forte assim,
Mas no momento que eu começar a avançar a ala da dama, você vai perceber melhor o quanto esse bispo ele é superior ao cavalo das negras. Tá? Então agora tem um cavalo A4 para pegar o outro bispo, pode ser uma ideia, mas A3 e B4 também é uma opção interessante. Mas vamos de cavalo A4 primeiro. Posso tomar em B6 se eu quiser, aí eu tenho os dois bispos, mas acredito que eu vou esperar um pouquinho mais. Eu vou jogar A3 primeiro, porque quando chegar B4, além de ter ameaça de B5, eu posso ter ameaça de C5. E esse bispo ele pode ficar um pouco sem casas ali em B6. Imagina que eu jogue, por exemplo, B4, bispo D2. Eu vou preparando um pouco mais. Caramba, esse é corajoso mesmo. Roque grande. Eu joguei A3 preparando B4 e ele me roca grande. Bom, vamos ver agora como jogar. Ele fez cavalo D4. Se eu faço C5, peão toma, bispo A5. Ele está ameaçando um golpinho, que é cavalo por E2. Então eu preciso lidar com isso primeiro. Tenho E3, cavalo E2, dama toma, dama por A2. Quer dizer, dama por A4. Tem um cavalo B6, AB6, E3, ele tem que voltar o cavalo. Eu vou jogar assim com o cavalo B6. Nossa, E3. A posição dele está muito debilitada. Vamos fazer A4. A minha ideia é A5. Porque agora vou abrir a coluna A, vou abrir a posição na ala da dama. O bispo de G2 ele vai ficando cada vez mais forte. Bom, eu preciso trazer uma peça para a coluna A. Se dama A4 eu estou trocando as damas, então eu vou desenvolver bispo B2 com a ideia de fazer dama A1. Porque agora eu pressiono o peão de A7 e quando ele mexe, ele me dá aqui um ponto de contato, que é uma ruptura. Então eu posso fazer B5 para abrir a coluna A e criar ainda mais fraquezas na posição dele. Tem um mate aqui já, torre A8, rei C7, dama A5, B6, dama A7. Temos mate. Cheque, cheque e mate. Essa inglesa, meu adversário cometeu vários erros estratégicos na abertura, sendo que o principal desses erros foi me dar o bispo de casas brancas. Então tem determinadas peças que você não deve trocar nas posições. Vamos ver aqui na revisão. O computador deu 95,5 de precisão, 70,3 para o meu adversário. Jogamos aí a nossa inglesa com C4, G3, bispo G2. Fui desenvolvendo as peças, roque, dama D7, e aqui que é o primeiro momento crítico, ele quer jogar bispo H3. Então fica de olho nesse plano, tem muito jogador que vai tentar fazer isso, tentar trocar o seu bispo, porque o bispo é muito forte, então você pode usar lances como cavalo G5. Apesar do computador achar que bispo G5 era ainda melhor. O computador não tá nem aí para a troca do bispo, ele quer jogar bispo G5 para trocar e colocar o cavalo em D5. Bom, mas cavalo G5 também é uma ideia bem interessante, ainda mais se ele dá o bispo de casas brancas. Olha como que depois dessa troca a barrinha explode aqui, dá uma vantagem tremenda para as brancas. Já tem um ponto e meio ali de vantagem. Depois vem cavalo A4. É porque agora o bispo tá muito forte, ele não tem um adversário. E aí o roque grande foi muito inocente, né? O roque grande, sem medo de nada. Eu tô preparando a avalanche de peões na ala da dama, ele vai e me roca grande. Daí troquei em B6, C3, e aí vem o A4, A5. O ataque ele vai sozinho na posição, não precisei calcular nada, os lances são muito naturais. Abre a coluna, desenvolve o bispo,
traz outra peça, chega o B5 e aí acaba levando mate. Bom, outra abertura inglesa fácil de entender, dá para entender todos os planos, tudo bem claro. Vamos para nossa próxima partida. Agora jogando de pretas. Temos jogado aí a francesinha contra E4 e o gambito da dama contra D4. Beleza, cavalo F6. Então, o que acontece? Quando você joga um gambito da dama recusado e joga com E6, o bispo de C8, assim como a defesa francesa, é a sua pior peça. É aquela peça que problema, que você precisa, em algum momento, resolver o problema dela. Então, eu vou mostrar aqui como resolver o problema desse bispo. Mas antes é preciso desenvolver a ala do rei. Vou jogar bispo E7 roque para já desenvolver. Depois de desenvolvida a ala do rei, depois de você ter rocado já, aí vem o segundo passo, que é desenvolver o bispo de C8. E nós vamos resolver esse problema jogando B6, com a ideia de fianquetar o bispo lá em B7. Essa aqui é a posição inicial da defesa Tartakover, é uma variação do gambito da dama, é uma posição que já foi jogada em inúmeras partidas de grandes mestres, em matches pelo campeonato mundial também. Uma abertura muito consistente, simples de ser jogada também. Lá no meu método de treinamento, que é um dos bônus que os alunos recebem ali no Chessflix, você vai ter acesso a um repertório nessa abertura no gambito da dama recusado. Uma abertura bem interessante de se jogar. Bom, joguei aqui DC4 e agora abri a diagonal para o bispo. De repente, o nosso bispo, que era um bispo passivo, agora é uma peça muito ativa. O bispo ele começou a jogar. Posso jogar agora cavalo BD7 e buscar um C5, que vai ser a forma de criar contra-jogo no centro. A gente precisa começar a atacar o centro do adversário com esse lance. O C5, não o C6. C6 vai deixar tudo muito passivo. Bom, ele tem que tomar em C4, não sei exatamente o que ele está pensando na posição. Vamos desenvolver agora o cavalo para D7. Então essas são as ideais das nossas peças. O cavalo de G vem para F6, o bispo vem para E7, o cavalo de B vem para D7. O bispo ele é desenvolvido pelo fianqueto. E agora é preciso achar uma casa para essa dama. A dama não tem uma casa muito boa. E para isso, vou precisar trocar peças, jogar um cavalo H5, jogar um cavalo D5, para achar uma casa legal para a dama e conectar as torres. Esse que é o desafio agora. Eu posso fazer isso com A6, B5, C5 também, dando a casa B6 para a dama. Pode ser interessante, mas lembra disso. Depois que rocou, colocou as peças menores em jogo, agora o desafio é conectar as torres. Bom, lance muito passivo dele, H3. O meu parece passivo também, só que ele tem uma ideia, que é jogar B5 e C5 e ativar a minha dama. O H3 eu não sei qual é a ideia, não sei se ele tá querendo jogar... Ele não pode jogar G4, tá caindo bispo. Não tá muito clara assim a ideia dele com isso. Eu vou jogar C5 direto. No caso de torre D1... no caso de torre D1, não sei exatamente ainda qual lance eu vou fazer. Porque, ó, ele tá, olha só, ele foi com bispo para E2, foi com bispo para D3, ele não sabe o que tá fazendo na posição. Enquanto ele perde os tempos, eu vou fazendo tudo que eu quero para me organizar. Agora, não, tem que tomar de bispo em F6 para deixar a possibilidade de tomar de cavalo. Tomar agora em D4. Vamos abrir linhas. Aproveitar que esse rei está no centro. A situação está ficando um pouquinho complicada para ele. Esse reizão no centro. Tem a sensação de que vai dar problemas. Vamos conectar as torres já com dama F6. Agora tem um torre C8 chegando. Cavalo E5, cavalo C5. Tem vários lances ativos para fazer.
Fora tomar lá em G2, porque depois de cavalo toma, eu posso até pensar em tomar esse peão de G2. Mas antes eu vou ganhar uns tempos, primeiro com torre C8, e ver o que ele faz contra isso. Bom, ele jogou dama C7, tomar em F3. Ele ataca as duas peças, mas eu já tenho esse bispo por F3 trocando uma delas. Se tomar de G, eu tenho agora cavalo E5, já atacando o bispo de D3. Ele tá ficando muito perdido já. A torre tá chegando em C8, já atacando a dama. E eu tenho ameaças como tomar em E3, tomar em F3. A posição dele vai desmoronar completamente agora. Ele vai ter que jogar um dama B7. Bom, ele jogou dama D6. Joguei tomando em F3, porque agora quando tomar a dama toma, eu ganho um tempo em cima da torre. E aí ele vai ter que tirar a torre, por exemplo, torre G1. Eu faço torre C2. E aí já tô dando mate em E2 ou em F2. A posição vai acabar caindo agora, depois de dama F3. Bom, ele me deu duas torres agora. Como pendurar duas torres ao mesmo tempo? Foi o que ele fez aqui. Ele pendurou a torre de H1 e a torre de A1 também. E aí, abandonou já na sequência. Olha, Gambito da Dama recusado, outra abertura simples de ser jogada. Então, você pode ver ali que não tem muito mistério para onde tirar as peças, o que fazer. E lembra, nessa faixa, vamos colocar até os 1500 de rate, você não tem que se preocupar tanto com a abertura, sabe? Você tem que saber a abertura, tá? Não vai ignorar também e falar, o GM falou que não precisa ver a abertura. Não é isso, você tem que ver a abertura. Você precisa ter as suas aberturas, mas não quer dizer que você tenha que conhecer as aberturas principais e as aberturas mais complexas e saber um monte sobre elas. Não, se você jogar algumas aberturas simples, igual eu venho jogando aqui, como a inglesa, a francesa, Gambito da Dama, você já vai conseguir boas posições na abertura e vai facilitar também o seu conhecimento, na verdade. Você não precisa ficar vendo só a abertura, você vai desenvolver as habilidades nas outras fases do jogo também. O xadrez tem meio jogo, tem finais, não é só aberturas. Então, olha só, Gambito da Dama recusado, começamos aí com D5 e E6. Lembra de primeiro desenvolver a ala do rei, então é preciso tirar o cavalo para F6, o bispo para E7 e rocar pequeno. Beleza, colocou o rei em segurança, agora é desenvolver a ala da dama. Começa com B6 e bispo B7, coloca o bispo mal ali, o bispo de C8 para jogar. O cavalo vem para D7 e agora nós vamos tentar organizar uma casa para a dama. Então o C5 ele vai ter que chegar um dia, a nossa ruptura para criar contra-jogo. E eu fiz isso combinado do B5 para desenvolver a dama. Olha, aqui ele já joga bispo por F3 para enfraquecer toda a estrutura. Eu preferi jogar esse na preguiça, o B5. E aí ele foi tomando algumas decisões um pouco erradas. Gente, tem que rocar. Ele jogou bispo E2. Roca aqui no próximo. A posição tá sólida para as brancas. Tá um equilíbrio, que não tá acontecendo nada demais na posição. Mas ele ficou nesse vai e volta do bispo e estragou toda a posição. Bom, e aí foi uma série de capivaradas. Ele foi pendurando um lance atrás do outro, né? Cada lance entregou alguma coisa na partida. Mas é isso, ele foi contra os fundamentos, ele não colocou o rei em segurança. Então lembra, primeiro passo, coloca o seu rei em segurança para não ter dor de cabeça como nessa partida. Vamos jogar aqui mais uma partida, então, vou colocar para jogar. Vamos de inglesa, jogar aqui C4, G3. Caramba, todo mundo joga E5, né? Eu acho que só um que jogou simétrico ali, jogou copiando, mas o restante tudo jogou com E5. Ó, veio de novo aquela ideia de C6, jogando uma lapim com cores invertidas. É interessante para quem vai acompanhando todos os episódios aqui da série de speedrun, que você vai vendo as posições se repetindo. Então você vai vendo os planos se repetindo,
Até mesmo você já consegue perceber alguns erros dos adversários. Essa posição a gente já jogou no speedrun e o lance é Bispo B4. Na última partida que eu joguei assim, ele cometeu o mesmo erro, jogou D6, que ele perde um peão praticamente. Eu lembro que na outra jogou um Bispo E7, caramba, todo mundo entrega o peão igual aqui. Na outra jogou Bispo E7, não lembro exatamente qual episódio que foi, mas eu tô pensando aqui se não foi nesse mesmo episódio, né? Se foi nesse mesmo episódio, a memória do GM tá ficando ruim, hein? Agora fiquei com vergonha aqui, hein? Será que foi nesse mesmo episódio que eu joguei essa posição? Pode ser. A primeira partida. Depois vamos ver se não foi nesse, foi no anterior, né? Mas é isso, gente. As posições vão se repetindo e a nossa memória vai piorando, né? Joguei Bispo D2, toma em D5, tá caindo a peça. Foi no começo, não foi? Tô pensando nisso agora. Vamos ver. Então, quando acabar essa gravação, a primeira coisa que eu vou ver é checar se foi no mesmo. Se foi nesse mesmo vídeo que eu joguei a posição. Você que tá assistindo, você já deve saber. Caramba, olha que malandro, tentando me dar um pastor. Vamos ver aqui como que eu jogo. Só não pode fazer cavalo F3, não leva a dama pro F2. Vamos jogar cavalo E4, ataca a dama, defende o mate. Não pode jogar tomando em D5, que leva um descoberto. Não pode, cara, eu avisei. Não pode tomar em D5, que você leva um descoberto. Aqui eu dou cheque. E o bispo em G2, ele ataca a dama de D5. E aí ele abandonou já a partida. Bom, eu não lembro exatamente se foi nesse vídeo que eu joguei essa mesma posição. Acredito que sim, na primeira partida. Mas nas duas acabou muito rápido. Olha só, ele deu aqui 93,1 de precisão. E jogamos a linha inglesa, colocando o bispo em G2. Só que ele cometeu o mesmo erro de jogar D6. Tinha que jogar bispo B4 cheque. Bispo B4 cheque para o bispo não ficar tão passivo. E aí acabou caindo um peão. Depois perda de tempo com as peças. Joguei bispo D2, ele acha melhor E4. Não foi ali os mais precisos, mas o suficiente para a posição ficar muito ganha. E aí veio o último erro dele, tomou descoberto, já perdendo a dama. Bom, então é isso, gente. Vamos chegando aí ao final desse nosso episódio de hoje. Várias partidas na inglesa. Se você de repente joga essa abertura, acredito que está sendo instrutivo. Se de repente você não joga ainda, pode ser uma abertura interessante para você usar nas suas partidas também. Mas é isso, vamos encerrando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou nesse episódio de hoje e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.